Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 16 horas. Feliz Ano Novo! Vamos caminhar com Jesus? Estamos começando uma nova temporada, uma nova proposta de live, né, no ano de hoje, nesse primeiro dia do ano de 2022, né? E eu vou explicar para vocês por que eu estou falando em caminhar com Jesus, né? Se vocês observarem, em vários momentos eu tenho falado de seguir Jesus, né? Eu tenho falado aquele que segue a Jesus, né? A gente, essa realidade de seguir Jesus é uma realidade que eu sempre trabalhei na live. Agrega-se a isso, soma-se a isso. Uma coisa que eu já falei em algumas lives aqui, que o caminhar era uma coisa frequente nos relatos do Evangelho. Né? No texto do Evangelho é muito comum. Jesus estava caminhando, Jesus estava a caminho de Jesus. Jesus era um homem que não ficava parado, ele ficava andando pela cidade. Inclusive, os judeus chamavam a gente de caminho. Essas pessoas que seguem este caminho, caminhar, então era algo muito próprio dos seguidores de Jesus. E existe uma coisa importante que eu vou começar a trabalhar com vocês, que é a sinodalidade, ou sínodo. Né? Porque em 2023 vai ter um sínodo para discutir a sinodalidade. O sínodo é a reunião, a sinodalidade é a forma de viver, a forma de ser igreja e a forma talvez também da gente ser entre nós. Né? A sinodalidade ela é caracterizada pelo, vamos dizer assim, pelo encontro, né? Pelo diálogo e pelo discernimento. E você só pode se encontrar se você for ao encontro. Né? Não existe um encontro que brote de algo que não seja que alguém tenha caminhado. Né? Então, a ideia é a gente trabalhar essa proposta, né? Que é a proposta da igreja em saída, que o Papa Francisco pede na Evangelii Gaudium, que é a igreja missionária em saída, né? Que a Assembleia Eclesial chama no seu hino, né? É a igreja sinodal, né? Que as primeiras igrejas, o início da igreja ela era sinodal. É algo que a gente vai começar a desenvolver na nossa live nos próximos dias, e vocês vão ver que eu também vou colocar isso nas minhas homilias. Tá? Nas minhas homilias vocês também vão ver eu falar sobre caminhar, sobre sínodo, sobre discernimento, sobre encontro, sobre diálogo, porque eu acho que é importante a gente entender essa realidade. Né? Então, como há um ano atrás a gente começou a outra live, naquela visão de dar esperança no momento mais crítico. Ô Diego, feliz ano novo, Diego, paz e bem. No ano passado, no momento mais crítico da pandemia, quando as pessoas estavam realmente assustadas, desesperadas até com aquilo, eu fiz o tempo de esperançar para ser esperança e dar esperança. Hoje vocês vão caminhar com Jesus. Não é caminhar com o diácono Bernardo, não. É caminhar com Jesus. Porque eu mesmo quero caminhar com Jesus. Você não precisa caminhar comigo. Você caminha com Jesus que a gente vai estar andando um do lado do outro. Tá? Em momento algum, eu quero que vocês caminhem comigo. Vocês caminham com Jesus. Nós vamos estar ao lado, um do lado do outro, como igreja sinodal que nós somos. Joyce,
paz e bem, feliz ano novo. Então essa é a nossa proposta para os próximos meses. Quantos meses? Não sei. Como eu não sabia quantos meses ia ser o tempo de esperançar, eu também não sei quantos meses vai ser essa nova temporada. Mas vamos começar, pessoal. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo. Quanto a Maria, todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, entrou a Caroline Fontes. Não é isso? Caroline Fontes, paz e bem. Caroline, feliz ano novo. Sabe, pessoal, resolvi colocar a primeira live do ano com o nome Os Pastores de Belém. E eu acho que essa ideia dos pastores de Belém é uma ideia importante que é pouco trabalhada, né? E aqui a gente vai separar essa ideia em 2 espaços, né? Porque isso tem uma aplicação na vida da gente. Não é porque é bonitinho. A minha live não é para ficar fazendo estudo bíblico. Eu faço uma coisa que eu fazia no círculo bíblico, né? Eu quero ler, entender e aplicar na vida da gente. Então, ler, a gente já leu, vamos entender. Tá? Olha só, tem 2 pontos aqui interessantes. Primeiro, é que Jesus, quando nasce, ele se revela primeiro aos pastores, né? É muito bonita a passagem onde os anjos aparecem, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, ou aos homens de boa vontade. Por que eu falo que isso é bonito? Porque o pastor era muito desprezado na época. Se você era pastor, você era considerado assim uma pessoa... Assim, sabe como é que é, né? Fulano até pode ser bom, mas é pastor, né? É pastor, minha filha não casa com pastor não, entendeu? Não deixa, não. Menino, não brinca com esse garoto, não, ele é filho do pastor, não pode, não. Era assim. Porque o pastor, ele não tinha propriamente a terra dele. Ele não tinha... Eles eram pobres. Então, vamos dizer assim, na cabeça do judeu da época, pastor boa gente não era. E Jesus surge para os pastores. É interessante que Jesus nasce num curral, né? A palavra manjedoura não é nada mais do que um coxo de comida, né? Então Jesus estava deitado sobre um coxo de comida. Quem já foi na roça já viu que tem lá uns negócios redondos assim, que onde a gente coloca comida para o animal. Foi naquilo ali que estava deitado Jesus. E aí é interessante porque Jesus, que é o poder absoluto, está lá no curral, deitado num coxo e é saudado primeiro pelos pastores. Sabe, isso tem uma importância porque a gente tem que parar de achar. A gente, vamos dizer assim, que a gente tem que buscar a grandeza, buscar a força, a própria pensar Jesus como um rei terreno.
né, que se ele fosse um rei terreno, ele nasceria num palácio. Ele é um rei que veio para restaurar a dignidade do ser humano, para libertar o ser humano do pecado e para propor um reino na terra. É interessante porque às vezes as pessoas falam assim: Jesus veio para libertar a humanidade do pecado. É verdade. Mas não é só isso. Ele vai além disso. Ele restaura a dignidade humana. Ah, claro, Bernardo, aí você está certo. Isso mesmo, o ser humano é digno e tal. E ele veio pregar um reino na terra. Ah, não, Bernardo, não sou eu que estou falando isso, é ele. Em vários momentos vocês vão ver que ele prega um reino na terra. Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Né? Se você tem 2 túnicas, dá uma para o outro. Ele propõe o reino na terra. E ele propõe o reino vindo à terra como Jesus, né? Que era o nome dele, mas era o nome que ele tinha para o mundo. O que representava a missão dele era Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. Essa visão deturpada é tão complicada, mas tão complicada, que a gente fala em reis magos. Mas se você ler o Evangelho, você vai ver que não está falando em reis magos, está falando em magos. É que essa visão que você tinha de Jesus, o rei dos reis, era importante que os reis magos viessem para mostrar que Jesus era o rei de toda a terra. Mas esse não é o reinado de Jesus. O reinado de Jesus é amor, acolhimento, inclusão, proteção. Não é poder, instituição. Nota a diferença? Ele vem para os pastores. Ele se revela primeiro para os pastores, depois para os magos, só depois para o seu povo no 8º dia, quando ele é apresentado no templo. Interessante isso. Agora, é muito interessante porque esses pastores ouviram o anjo e podiam ter ficado parados. Mas eles foram ao encontro de Jesus na manjedoura. E é muito interessante porque aqui você tem o tipo da atividade perfeita da ação concreta. Nós vamos ao encontro de Jesus. Mas eles também tiveram uma ação espiritual. Louvaram e glorificaram a Deus. Mas, e aí é que a graça é que o primeiro louvor a Deus é dado por conta daqueles que são desprezados. É muito interessante quando você pensa que Jesus se manifesta primeiro aos desprezados e são os desprezados primeiro a saudá-lo. Mas nós hoje damos importância aos desprezados do mundo? Né? O Papa Francisco, na sua mensagem para hoje, Dia Mundial da Paz, ele fala sobre o diálogo, educação e trabalho. Né? Ô Pedro, paz e bem, feliz ano novo. Trabalho, ele fala que é essencial dar trabalho às pessoas para produzir a paz. É ele que diz, o Papa Francisco está dizendo isso. Boa tarde, Pedro. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente represente Jesus. E como é que se representa Jesus? Seguindo a palavra dele. Seguindo o que ele te ensinou, não o que os outros estão dizendo. Agora, é interessante também o caminhar. Vocês observaram que houve um caminhar. Eles estavam no caminharam em direção a Jesus. Para mim, nessa nova live que eu chamo Caminhar com Jesus,
seja uma live que se inicia num texto onde há uma caminhada até Jesus. Isso é bom para mostrar a vocês, né, que o caminhar é característico de todo o Evangelho. Então, vamos guardar isso como início da nossa live, né? Os pastores, que eram os desprezados, os abandonados, os não respeitados, são os primeiros a ter a revelação, a epifania do Senhor. O segundo são os magos, que não são reis, são magos. Então você vê que Jesus apresenta aos estrangeiros, 8 dias e pagãos, estrangeiros e pagãos, e 8 dias depois ao povo de Israel. O que Jesus prega não é para um determinado povo, para uma determinada forma de ver a religião, para uma determinada forma de viver no mundo, nem para um determinado status social. O que Jesus prega, ele prega para toda a humanidade. Jesus não veio salvar apenas os bons, apenas os santos, apenas os isso ou aquilo. Ele veio para salvar a todos. E já no início da sua chegada à Terra, ele manifesta isso, ao mostrar a todos o que aconteceu. Ao dizer a todos, olha, nós estamos aqui e viemos para todos. Né? E é muito interessante porque ele fala a paz à terra a todos de boa vontade, a todos os homens de boa vontade. Ou seja, ele não diz assim, a paz na terra aos judeus, a paz à terra àqueles que vão acreditar que eu sou o Messias, a paz na terra aos judeus de bem, ou aos judeus que vão ao culto todo sabá. Não. Ele fala paz na terra a todos os homens de boa vontade. Ou seja, todo aquele que está disposto a agir no mundo, ele deseja a paz. E agir para o bem comum, para o bem de todos, para o bem de todas, para o bem dos moços e dos velhos, né? Para o bem das crianças e dos adultos. Ele não faz nenhuma distinção. Agora, os pastores caminharam até Jesus. Os magos caminharam até Jesus. Porque é necessário você se dispor a caminhar com Jesus. Naquele momento, Jesus não caminhava, mas depois ele caminha, e os seus apóstolos e discípulos caminham com ele. E é por isso que a gente está criando agora a live Caminhar com Jesus. Amém? A reflexão de hoje é breve, né? Tá todo mundo ainda muito cansado, né? Eu daqui a pouco tenho que ir para o aeroporto pegar meu sobrinho, né? Mas eu não podia deixar de começar esse ano, no Dia Mundial da Paz, pedir que vocês rezem pela paz, que vocês sejam artesãos da paz, como diz o Papa Francisco, para que a paz possa reinar o mais rápido possível entre nós. Mesmo que a gente não veja, a gente deve caminhar com isso. Tenho certeza que muitos aqui que estão ouvindo desejam a paz ardentemente. Então sejamos artesãos da paz. Como diz o Papa Francisco, diálogo, educação e trabalho. São as 3 coisas que nós precisamos urgentemente para promover a paz. Amanhã, 15h30, live no horário normal, tá? Bernardo, qual vai ser o tema de amanhã? Só vão saber amanhã, mas eu garanto que vocês vão gostar, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de José,
desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos caminhar com Jesus? Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.